Olá, internautas conectados da MTV, estamos de volta com o DM Entrevista e hoje vamos conversar sobre meditação, que eu acho que é um tema super importante, super bacana para ser tratado com você que está conectado com a gente aqui agora nesse momento, porque acho que meditação é sempre muito importante, muito bacana para quem vive nesse cotidiano maluco que nós temos hoje nessa vida moderna. E eu converso com ela, Ana Joy, ela que é instrutora de meditação e também Master Coach, e vem falar para a gente sobre as curiosidades, como se fazer meditação, quem pode fazer meditação, como entrar nesse mundo que muita gente acha que é uma coisa um tanto quanto distante, mas não, muito pelo contrário. Você que está nos vendo nesse momento pode sim praticar meditação e você vai saber um pouco mais sobre isso agora. É um prazer recebê-la aqui, Ana, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou ótimo, honrada em estar aqui com vocês. É exatamente isso, meditação é para todo mundo. Todos precisamos, porque a nossa rotina hoje é muito acelerada. A gente recebe estímulo o tempo todo de fora, propaganda, e o tempo todo a gente está recebendo estímulo. E isso faz com que sobrecarregue demais o nosso corpo, faz com que sobrecarregue demais os nossos pensamentos. Então causa estresse, ansiedade e pode até levar algumas pessoas a patologias, né? Com certeza. E a meditação, então assim, qual que é a importância da meditação dentro desse contexto que você falou aí? A meditação, ela ajuda em quê? No que ela pode ser benéfica para a pessoa que pratica a meditação? Primeiramente, a meditação ela é um ato de autocuidado, de autoconhecimento, de amor próprio. Então, quando você começa a fazer, decide por fazer meditação, você está primeiramente cuidando da pessoa mais importante desse mundo, que é você. Porque muitas pessoas, a gente fica fazendo demandas e solicitações de outras pessoas e pensa, como que tá as minhas emoções, o meu controle emocional, como que tá a minha vida, eu preciso me cuidar, eu me conheço para ter ações e reações assertivas no meu trabalho. Então, a meditação, ela te ajuda ao equilíbrio da sua mente e do seu corpo, onde você se conhece, onde você entende quais são as emoções que mais acontecem no seu dia, e aí você começa a ser mais assertivo. Tem gente que tem muitas solicitações no dia, precisa tomar decisões, fazer estratégias, líderes, pessoas que precisam trabalhar com relacionamentos, atendimento, e isso faz com que a gente, no final do dia, termine parecendo que foi atropelado por um caminhão. E aí você fica estressado, fica ansioso, porque o estresse, ele é olhar demais para o passado, ficar demais ali naquela sensação de não consigo, aí fica com falta de paciência, você não consegue prosseguir. E a ansiedade é olhar demais para o seu futuro, aquilo que é incerto, a incerteza. Quando você está demais nessa demanda de aquilo que você não tem controle, o seu organismo, ele libera muitas descargas químicas, e isso faz com que nós ficamos com o corpo sobrecarregado. E mesmo que pareça sutil essas descargas de adrenalina que a ansiedade causa, isso vicia o nosso corpo para que ele fique o tempo todo nessa demanda acelerada. Quando você faz meditação, que é uma forma de autoconhecimento, de autocuidado, e aí você começa a parar para diminuir a frequência de pensamentos, fazer com que o seu corpo se equilibre, sua mente se equilibre, você com certeza terá um ganho muito grande na sua inteligência emocional. E aí é uma das importâncias chaves, principalmente ao foco, porque a meditação ela é treinamento de foco. Pessoas que conseguem conseguem colocar a meditação no seu dia, na sua rotina diariamente, junto com a respiração controlada, e isso faz com que o seu comportamento seja muito mais assertivo no seu dia, porque você vai estar mais calmo, a sua mente vai estar mais limpa, você vai entender, vai trabalhar a intuição e a percepção para observar oportunidades, riscos, e isso faz sim com que você seja mais assertivo. A meditação sempre foi muito associada à sua origem oriental, né? Sim. Especialmente ligado
a fatores mais religiosos, né? Nós temos aí os Vedas hinduístas, o próprio budismo, eles sempre trabalhavam muito essa concentração, a meditação. Esse trabalho que você está falando e que você desenvolve, ele é um trabalho desassociado à religião ou a pessoa pode fazer a associação da meditação com essa meditação religiosa? Fala um pouco mais sobre isso, essa convergência entre essas duas coisas, meditação e religião. Eu trabalho com a meditação mais do lado científico do que do lado religioso. Por que que a meditação ela tem um aspecto de quando você pensa nela, já pensa na religião? Porque antigamente, há 5.000 anos atrás, quando começaram os primeiros registros sobre a meditação, aconteceu de acordo com religiões, uma civilização védica na Índia que praticava, começou a registrar essa prática. Então, os primeiros registros foram feitos mediante a uma religião, porém, ela não é parte da religião. Quando a gente começa a pensar, antropólogos mesmo, mais modernos, já estudam e dizem que a meditação acontecia lá nas tribos pré-históricas, que eram quando eles precisavam se reunir em frente ao fogo, faziam uma grande fogueira para se proteger do frio e dos animais. E o fogo, ele tem um poder de, como ele é muito forte e o movimento dele é muito, você precisa de fazer uma força para focar sua atenção nela. Isso faz com que o seu ponto de focalização seja ao fogo e você acalma seus pensamentos. Então, naquela época, eles já tinham um sono melhor, estavam preparados para a caça no outro dia, porque realmente, naquela época, tinha muitos perigos. O animal estava ali do lado, o leão, o gorila e tudo mais. Hoje, a gente não tem tanto perigo assim, dessa forma. E aí veio, de acordo com as religiões, inclusive foi desenvolvida em várias épocas, em diversos locais do mundo, e eles não tinham contatos entre si, e a prática acontecia. Hoje, a gente já tem estudos científicos que comprovam os benefícios da meditação. Ela foi começada a estudar cientificamente nos anos 70, por um médico cardiologista na Universidade de Harvard, onde ele começava a colocar nos seus pacientes a prática da meditação e via no físico delas a melhora, a concentração, a baixa, a pressão sanguínea, e isso fazia com que eles regulassem o sistema cardiológico, o sistema cardíaco da pessoa. Então, os benefícios aconteceram aí. Então, a princípio veio da religião, mas hoje não tem vínculo. Ela pode ser usada sim. Na religião tem o budismo, tem a cristã, tem várias outras religiões. Yoga é uma forma de meditação? Sim, na verdade... Yoga ou yoga? Yoga. É uma briga... Peraí, você me confundiu agora. É yoga ou yoga? Yoga. Não existe yoga, então. Não. Tá. Na verdade, o yoga é o trabalho de movimento, é a consciência do corpo. E aí é usada a meditação, que é o poder do foco no movimento. É uma forma, sim, de meditação ativa, porque tem a meditação passiva, que é parado ali, onde você fica quieto. E a meditação ativa, que é em movimento. Pode ser caminhando, pode ser dançando. Então, tem formas de fazer a meditação sem que seja daquela forma tradicional que as pessoas acham que é senta e fecha os olhos. É muito além disso, é olhar a realidade, mas a realidade em profundidade. Isso é a meditação. Essa meditação mais científica, essa que você está falando, ela pode ser praticada a partir de que idade? Qual é a idade da criança que pode ser beneficiada com algum método de meditação? É muito interessante colocar crianças para fazer a meditação, porque elas já vão sem julgar, sem analisar e sem criar expectativas. Então, a partir do momento em que ela tem consciência e quer fazer, pode ser com 3 anos, pode ser com 4, com 6. A partir do momento em que ela aceita a prática e faz, ela pode sim fazer. Não tem uma idade assim, comece com talvez 4 aninhos. Depende muito da predisposição, né? Depende muito da criança. Certo. E queria que você falasse sobre uma coisa... a meditação colocada em prática, né? Que foi aquele episódio que felizmente, né, acabou
com sucesso, que foi aquele drama que nós acompanhamos, o mundo inteiro acompanhou durante a Copa do Mundo, daquelas 12 crianças na Tailândia que ficaram presas na caverna. Foi usado a meditação para que eles... Aliás, a meditação foi determinante para a sobrevivência deles. Foi sim. Naquele cenário, que é um cenário que foi assim, muito difícil, você imagina... Crianças dentro de uma caverna, presa, no escuro, sem comida, sem água potável, na incerteza, no medo, querendo entrar em pânico. Com certeza, algumas crianças gritaram, choraram, mas aquele treinador, que era um ex-monge, ele tinha conhecimento de técnicas de meditação, ele usou a técnica de meditação zen budista, ele aplicou naquelas crianças, ensinaram elas a controlar o seu emocional com respiração, com concentração, para que acalmasse, inclusive para reter energia, porque você fica muito tempo sem comer, você fica fraco, e se você fica em movimento e tendo solicitações mentais, que é o medo, que é a ansiedade, que é o estresse, você gasta muita energia. Então, quando você reduz essa frequência de pensamentos, você acalma o seu organismo, controla, toma consciência da realidade e aí faz com que o controle emocional seja uma resposta automática. Foi crucial, importantíssimo naquele cenário, naquele momento, esse rapaz que ensinou a meditação para aquelas crianças. É interessante, né? Existe alguma forma, assim, para a pessoa que está querendo iniciar na meditação, qual que é o primeiro passo? Tem alguma forma de você fazer isso de forma, vamos dizer assim, se auto-aplicando a meditação, ou é ideal que se procure um profissional, né? Um profissional como você, por exemplo, para começar a prática de meditação? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. A meditação, ela pode ser, sim, feita em casa, no trabalho, principalmente em organizações. É uma ferramenta de vantagem competitiva, assim, muito grande, mas você pode aplicar sozinho. A auto-respiração, respiração controlada, diminui ou acelera, depende de como você quer se sentir para aquele momento. Mas a meditação, para resumir, para que vocês entendam como que ela funciona, é 3 passos. O primeiro passo é ter um ponto de focalização, onde você coloca total a sua atenção. Pode ser na respiração, nesse processo da respiração, pode ser no fogo, pode ser num objeto, pode ser de olhos fechados, imaginando um objeto. Então, o importante tenha um ponto de focalização, onde você vai colocar 100% da sua atenção. O segundo passo é o não relaxamento da lógica. E aí eu vou te perguntar o que é isso, né? Vamos entender. Que bicho é esse? Nós seres humanos, somos programados para julgar, analisar e criar expectativa de exatamente tudo que acontece. Então, quando você não cria expectativa, não julga e não analisa, você diminui o processamento do cérebro. Então, foca a sua atenção no objeto que você escolheu. Daí você não julga, não analisa, não cria expectativas, apenas faça a respiração, sinta seu corpo, sinta sua mente. E aí quando você faz isso, vem o terceiro passo, que é distraiu, volta. Que é o treinamento do foco, é exatamente esse. Começou a fazer respiração controlada, distraiu, que é inevitável, tá? Tipo, 3 segundos você distrai. Distraiu, volta. Esse momento em que você volta, todas as vezes que você volta, com o tempo, com a prática, você vai perceber que algumas coisas vão acontecendo, que é a melhora do seu foco, da atenção, da concentração. E outra coisa importante, nessa prática de focar e de ter esse treinamento de foco, a gente aciona uma parte do nosso cérebro chamada ínsula. E a ínsula, ela é responsável pela auto-observação. Quando você treina esse passo a passo de sempre se observar, ela se aciona e você consegue mais rápido identificar as suas emoções e as emoções do outro. E isso é sutil. Já a partir do tempo que você começa a treinar diariamente esse parar, respirar controladamente, consciente,
vai acontecendo, você vai vendo os benefícios acontecendo. E é assim que a gente faz. Então você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, antes de uma reunião, no momento em que você precisar e sentir, você pode fazer. Tá, e você, como profissional de instrutora de meditação, qual que é o teu campo de trabalho, qual que é a tua área? Você presta serviço para quem? São para empresas? Como é que é feito esse seu link com a tua prática? Eu trabalho com a meditação de atenção focada, que é justamente essa, de sempre ter um ponto de focalização, e aí a gente trabalha várias. O meu trabalho, o meu público é o organizacional. Então certo. Eu trabalho com empresas, com executivos, pessoas que buscam alta performance. Pode ser tanto no esporte, na vida pessoal, na vida profissional. Então eu trabalho atendendo, inclusive eu sou idealizadora de um projeto chamado Jornada da Meditação Corporativa, onde a gente faz um treinamento gamificado com os colaboradores, e aí ele tem a prática diária, a gente aprende a autodisciplina, o foco, a concentração para melhorar os resultados. Então quando você pratica a meditação com um foco em alta performance, você alcança mais objetivos, porque você está totalmente engajado para aquilo. Então, o meu público é esse, são empresas, escolas, pessoal que querem mesmo o resultado de alta performance. E eu também atendo individualmente. É bacana. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Ana Joy, tem aí o Instagram, né? As suas redes sociais é @AnaJoy, né? Ana com 2 N's, J-O-E-Y. Ana Joy, J-O-E-Y. Exatamente. Bom, para você queira saber um pouco mais do trabalho da Ana e queira, enfim, se iniciar aí na meditação de forma um pouco mais prática, que te dê o resultado mais rápido, então é melhor você não se autoprogramar, não. É melhor procurar um profissional. Exatamente. Quando a gente tem uma pessoa para nos orientar, o resultado é mais visível, né? Então, você tem alguém que te ajuda a chegar nesse processo, a entender esse processo, você vai ter resultado sim. Só você fazer, respirar e me ligar que a gente resolve isso aí. Ana, foi um prazer recebê-la aqui, viu? Obrigado mesmo por ter compartilhado com a gente a importância desse negócio chamado meditação, que muitas pessoas às vezes vê com certo receio, né? Sim. Acha que às vezes até um pouco meio que frescuragem, mas não é não. Não, é um negócio extremamente importante e benéfico para a saúde mental, para a sua performance, para a sua qualidade de vida, enfim, tem vários benefícios. Exatamente, e não estamos imunes a nenhum tipo de doenças psicológicas, ansiedade, estresse ou qualquer outra patologia. Então, cuide de você, arranje uma forma de se observar, de entender o que está acontecendo aí dentro, porque isso é amor próprio, isso é se amar, é se cuidar. Então, a meditação é uma ferramenta maravilhosa para quem deseja alcançar o autoconhecimento. Falar mais nada, o recado tá dado, viu? Obrigado, Ana. Obrigada. Você conectado com a gente, obrigado pela companhia. A gente volta a qualquer momento com mais entrevistas aqui direto dos nossos estúdios no Diário da Manhã. Tchau, tchau, gente. Um abraço, até a próxima.